Então, pessoal, olha, na aula passada a gente viu aquela parte da fórmula, que era a fórmula de procura, né? Eu vou, como sempre, né, complicar um pouquinho ela, tá? Para na aula que vem a gente estar conseguindo desenvolver ela com mais funções dentro de uma fórmula só, tá? O que eu passei para vocês na aula passada foi o quê? Foi o boletim, que a gente já está acostumado a trabalhar com ele, né? Pode ver que a gente já adicionou muitas características nesse boletim, diferente do que a gente já viu na primeira aula. Nas demais, cada aula que vai passando, a gente vai adicionando uma coisa a mais. A gente fez o boletim aqui, aquela tabelinha. E aqui embaixo a gente fez o recurso para ele estar procurando, fazendo a procura, né? Então, o que que eu vou fazer agora? A gente vai fazer porque a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai utilizar a fórmula de procura em uma outra planilha. Por exemplo, né? Ó, vou criar duas planilhas, planilha um e planilha 2. No celular, a mesma coisa, né, gente? Deixa eu já abrir ele aqui. Que daí eu já vou mostrar também. A gente vai fazer planilha um, planilha 2. E aqui no celular a gente vai fazer a mesma coisa, ter duas planilhas. Né? Aqui embaixo, ó, eu consigo clicar aqui embaixo. Lá no final tem um maisinho. Ó, planilha um, planilha 2. O que é isso, né? Uma dessas planilhas vai ser responsável pelo banco de dados. E a outra planilha vai ser um painel. Aí você vai digitar, digamos, o número da matrícula e vai aparecer todas as notas daquele aluno já, tudo bem bonitinho. Como mais ou menos assim, ó. Na planilha 2, somente os professores têm acesso a essa planilha. E a planilha um, somente a secretaria. Para o pessoal da secretaria não mudar notas dos alunos e vice-versa, né? Então aqui, ó, o que que eu vou ter, né? Quando a gente está na escola, a gente tem um número de matrícula, certo? Esse número de matrícula, cada um vai ter um número diferente. Por exemplo, nome, né? Leonardo tem um número de matrícula. O João tem outro. A Amanda tem outro. A Cláudia tem outro número de matrícula, certo? Ó, Leonardo tem um, João dois, Amanda três, Cláudia quatro. Não vai ter outra pessoa que tem o número um de matrícula, somente esse daqui, né? Por exemplo, vou mesclar algumas células aqui. Ainda vou fazer da maneira simplificada da fórmula, tá? Para na próxima aula tá complicando ela um pouco. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar só média, certo? Feito. Aí o que que eu quero? Vou colocar as notas. Igual a gente anda fazendo nos outros exercícios. Como sempre, esse daqui vai ter uma coisinha a mais, né? Então, eu posso também já fazer aquela fórmula de arredondamento junto, já para estar arredondando a média, para ele não aparecer dízimas, né? Dessa maneira. Já vou puxar aqui na alça de preenchimento para me facilitar também. Isso aqui. Não esqueçam, tá, gente? Pintar, aquele capricho de tabela, aquela coisa toda. Para quem está aqui no computador, vai fazer 10 alunos, tá? E aqui no painel, observem que eu não coloquei situação do aluno nem média final, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, né? Eu não coloquei nem situação, nem a média
final. Isso aqui seria o banco de dados, tá? Os professores vão ter acesso a isso aqui, daí eles vão colocar a nota do aluno. E a secretaria vai ter acesso somente à planilha 1 para fazer a pesquisa. Por exemplo, ele vai ter que informar o número da matrícula. Por exemplo, chega você lá na secretaria e fala, eu queria saber como é que tá minhas notas. Ela vira para você e fala, eu quero saber qual que é o teu número de matrícula. Ou ela também consegue no sistema pesquisar pelo nome, mas aqui no caso a gente vai fazer pelo número de matrícula, tá? Ele vai aparecer o nome da pessoa, certo? Aí vai aparecer as médias. Deixa eu mesclar aqui as células. O primeiro trimestre, segundo trimestre e do terceiro trimestre. Então aqui, ó, para mim está efetuando a pesquisa de uma outra planilha. Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Vocês têm ideia de como eu posso estar utilizando a minha fórmula para estar conseguindo fazer essa pesquisa na outra planilha? Fiz aqui o painel, né? Que eu também vou colocar uma situação, né? Não está aprovado ou reprovado. Então, olha só. Igual PROC-V, que é a fórmula que a gente usou na aula passada de procura, né? Quero fazer a procura do quê? Onde vocês iriam informar o número da matrícula para ele puxar as informações? Aqui, certo? Número da matrícula. Aqui no painel eu vou escrever lá, número da matrícula, coloco ponto e vírgula. Agora a tabela, né? Lembram código tabela coluna falso? Seriam esses passos aqui. A tabela está na planilha 2. Então eu tenho que clicar na planilha 2. Observem que eu estou na planilha 2. Só que como que eu sei que eu estou na fórmula ainda? A fórmula está aparecendo aqui em cima, gente, ó. Estão vendo lá, ó? PROC-V D7, que é onde eu vou digitar o código do número da matrícula para ele me trazer os resultados. Planilha 2 e um ponto de exclamação. Lembrando que quando eu for colocar na planilha aqui, eu não posso utilizar espaço. Caso eu for renomear o nome da planilha aqui para algum, tipo, a planilha de contas, eu não posso utilizar espaço, senão vai dar bug na fórmula e vai dar erro na fórmula, tá? Então, toda vez que vocês forem usar o espaço, use um tracinho, alguma coisa do tipo. Mas eu recomendo sempre fazer com nomes simples, tá? Um nome só, que isso também vai facilitar na criação da fórmula, tá? Então, ó, selecionei planilha 2, ponto de exclamação. Agora eu seleciono aonde está a informação que eu quero. Seria o quê? Lembram que na outra aula a gente selecionou a tabela que a gente tinha dessa forma? Ah, selecionei a tabela. Só que a nossa procura estava aqui embaixo, nosso painelzinho de procura. Então não tinha como a gente fazer uma seleção maior, porque eu tinha informações limitadas ali, certo? Teria que ser só até ali, porque eu teria o painel embaixo. Aqui, gente, como é uma planilha que seria só o banco de dados inteiro, iria ter inúmeros alunos aqui, o que eu posso fazer? Entre a coluna A e a linha 1, eu tenho uma flechinha lá, ó. Bem um quadradinho entre um e outro, lá bem na diagonal. Quando eu clico lá, ele seleciona toda a planilha, tudo, todas as linhas e todas as colunas. Olha a referência que ele me dá. 1 até 1.048.576, né? Então ele seleciona a planilha inteira. Depois disso, eu tenho que dizer em que coluna que está a informação que eu quero. Né? No caso, eu estou fazendo o PROC-V do nome, ponto e vírgula. Ó, eu estou ainda continuando e a fórmula está aqui em cima. Ponto e vírgula 2, está na segunda coluna, ponto e vírgula falso. Beleza. Terminei de escrever, eu dou um Enter. Né?
ele vai voltar na minha primeira planilha, olha só. Eu dei um erro aqui, deixa eu ver o que eu errei. Ó, ele me deu duas vezes a planilha, ó. Planilha 2, planilha 2. Eu vou dar um OK aqui e vou tirar, ó. Planilha 2 tem que vir uma vez só, porque é apenas uma vez. Apareceu ND. Se eu colocar o dígito lá, 1, 2, 3, estou procurando lá na outra planilha, certo? Vou fazer ela de novo aqui, só porque deu aquela falha da planilha 2. Posso ter clicado duas vezes. Então, ó, proc V, abro parênteses, aonde eu vou digitar o número da matrícula, ponto e vírgula, aonde está a tabela que será consultada, aqui na planilha 2, vou selecionar ela inteira, né, aqui em cima. Ponto e vírgula, qual é a coluna da média do primeiro trimestre? Tá na quinta coluna, certo? Número 5, ponto e vírgula, falso. Vamos ver, vou dar um Enter aqui. Lá, ele já deu certinho lá. Vou tirar a prova real. Certo? Aqui vamos fazer o proc V de novo aqui então. Igual proc V, agora eu quero a média do terceiro trimestre, né? Código, tabela, coluna, estava na quinta, sexta, sétima, oitava coluna, ponto e vírgula, falso. Observem a minha fórmula, código, tabela, coluna, que é a oitava, falso, certo? ND, vamos tirar a prova real. Vamos fazer a última aqui, proc V, código, onde eu informaria o número da matrícula, aonde ele buscaria a informação necessária aqui, em qual coluna está a informação que você deseja, está na quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 11, falso. Beleza, ND. Tirar a prova real. Ó, 5 ainda não tem código 5 na minha tabela. Deixa eu conferir. Não fiz código 5, então tá certo. E agora a situação. A situação simples, né, gente? Seria o quê? Agora eu vou ter que implantar uma fórmula dentro de outra fórmula. Que é o quê? Observem que eu tenho aqui a média de cada trimestre. Eu não tenho a média final, que seria a média desses 3 trimestres ainda. Para tirar a média final, para saber se a situação, se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Então eu tenho que fazer o quê? Deixa eu deixar o número 1 aqui para não confundir tanto vocês com aqueles NDs. Olha só, eu tenho que tirar a média dessas notas para ele poder me dar a situação. Então, C, né? Vou abrir parênteses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a média, né? Então, como é que eu vou tirar a média disso daqui? Eu posso fazer simplesmente uma fórmula dentro da outra. Igual C, que nem a head média, aqui eu uso ó, igual C, média, abro parênteses, seleciono as notas que eu preciso, tirar a média, beleza. Mas eu ainda estou no teste lógico, eu tenho que saber se essa média que eu estou fazendo ali, ela é maior ou igual a 7. Para saber o quê? Se for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se não, se aquela média ali, desta seleção aqui, for maior ou igual a 5, então o aluno estará em recuperação. Se não, o aluno estará reprovado. Das fórmulas. Então, seria isso daqui, tá? Que seria mais ou menos o quê? Se eu fizesse mais uma coluna aqui e fizesse igual, média, selecionasse e depois na outra coluna tivesse a situação, beleza. Eu só colocaria igual C e clicaria aonde eu fiz essa fórmula aqui, no caso na outra coluna, de média.
Então aqui, ó, para mim simplificar o que eu quero, eu posso usar uma dentro da outra, para ele ter um recurso a mais dentro de uma fórmula. E na próxima aula também eu vou complicar ainda um pouco mais, tá, gente? Então ainda tá fácil aqui. Ó, tá aprovado, certo? Eu posso até colocar aqui, né? Me tirar a prova real, que seria a média final, seria a média desses três valores aqui, né? Vamos lá. Posso até colocar um arred antes, para que ele me arredonde com um número após a vírgula apenas. Olha lá. Então 7,2 realmente está aprovado. Deixa eu mudar um valor aqui para ver se ele vai. Eu não tenho que mudar aqui, tem que mudar na planilha 2. Aqui ele está no primeiro. Tem que mudar um valor aqui. Vou diminuir os valores, né? Vamos ver agora. Ó, automaticamente ele já me dá os valores ali, certo? Não esqueçam de quem está no computador, gente, faz a formatação condicional, que é aquela parte de selecionar as notas aqui, né? Quero fazer a formatação condicional nas notas, que seria o quê? Saber se a nota é vermelha, amarela ou azul, né? Uma nota azul. Então tem a formatação condicional, tem que colocar uma regra, né? Seria a mesma regra da fórmula C. Seria o quê? É maior do que se o que tiver dentro da célula for maior que 6,9, então ele vai pintar a nota, vai ser azul, né? Deixa eu colocar aqui formato personalizado. Em cor, coloco uma cor azul. Beleza. Lembrando que formatação condicional, tá? Formatação condicional com o intervalo selecionado do que vocês querem, maior do que eu já fiz, está entre, né? Se for entre 5 e 7, ele vai pintar de amarelo, né? Vou colocar aqui amarelo. Pode estar em recuperação. E agora, se for menor que, ó, menor do que, aí for menor do que 5, ele vai pintar de vermelho. Eu tenho algumas opções aqui, ó, que são vermelhos pré-definidos, algumas cores pré-definidas. Mas o formato personalizado eu pinto do jeito que eu quero. Que abre essa janela aqui se eu quiser mudar a fonte, esse tipo de coisa dá para mim fazer. Então, o formato personalizado ali só apareceu notas vermelhas. Vamos mudar o número da matrícula. Olha, ele já mudou as cores das notas, certo? Ok, pessoal. Tranquilo até aqui. Vou fazer aqui de novo no. Vou fazer de novo aqui no celular, tá? Acredito eu que essa fórmula já está começando a ficar complicada. Na próxima aula ela vai estar um pouquinho mais difícil ainda. E acredito também que no celular, gente, vocês têm a referência da fórmula aqui em cima. No computador vocês também têm, mas não é igual no celular que vocês têm que apertar ali e ir fazendo a fórmula que ela já vem praticamente pronta ali. Mas no computador ela também se encontra, ó, igual C, vou abrir parênteses, ó. Aparece lá embaixo, ó, C, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Se eu usar o PROC-V, ó, igual PROC-V, abre parênteses, ó, valor procurado, matriz tabela, número índice coluna, procurar intervalo, que é a mesma coisa que aparece aqui no celular. Quer ver? Deixa eu fazer aqui a tabelinha. Número da matrícula, nome, que eu vou mesclar duas. Pulando uma que eu quero a média também, fazer a pesquisa depois.
Certo. Professor, Oi. fazer quantos nomes no celular? No celular faz 5, tá bom. Tá bom, então. O celular é mais difícil de digitar, porque o que é realmente importante vai ser as fórmulas. E no celular, como é mais difícil, mais dificultoso ali vocês digitarem com tanta facilidade para quem está no computador. E também no computador as pessoas têm que fazer algumas ferramentas a mais também. Como no celular fica mais complicado, tem que fazer uma fórmula por uma, aí faz 5. Ó, beleza. Aí aqui é a mesma coisa, né? Eu vou fazer a head e a média, para tirar a média dos trimestres. Ó, escrever a ARR, já aparece ali a head, eu clico no head, ó lá, ele já me dá o número de dígitos, número, né? Vou agora no FX de novo que eu quero média. Olha lá, ó. Vai tirar a média desses dois valores aqui. Número de dígitos eu quero um só depois da vírgula. Então, eu vou fazer desta maneira. A head. Essas aqui vocês já sabem que vocês já fizeram ela algumas vezes, né? Nos outros boletins que a gente fez. Só para vocês verem como no celular ele informa ali em cima. Ele também informa no computador, mas no celular a gente percebe melhor, né? Que a gente vê em cima quando a gente está fazendo a criação da própria fórmula, né? O celular ele meio que obriga a gente a seguir aqueles passos ali. Certo. Meu banco de dados está aqui. Agora eu vou lá para o meu painel, que seria o primeiro aqui, né? Vou fazer aqui. Número da matrícula, que é o número que eu vou ter que informar para o meu aplicativo. E ele vai me trazer o nome. Aqui eu vou colocar médias, né? Mesclar igual eu fiz no computador. Ó, então lembrando, né? Proc V seria aqui no FX. Eu posso tanto escrever proc, né? Proc, que ele já vai aparecer ali, ó, proc V, procura vertical, ó, valor procurado, matriz tabela, índice coluna e procurar intervalo, que é código tabela, coluna falso, como eu mostrei, expliquei para vocês para simplificar, né? Valor procurado seria o número da matrícula. Onde vocês digitariam o número da matrícula seria aqui. Matriz tabela, aí clico lá, né? Seria a tabela onde está as informações que ele precisa. Daí eu tenho que vir aqui, ó, no botãozinho, no primeiro botãozinho aqui embaixo, para ele aparecer as planilhas. Meus dados estão na planilha 2. Então eu clico lá, ó, planilha 2, e eu posso fazer a mesma seleção, né? Clicar lá, ó, entre o A e o número 1, tem aquela flechinha. Posso clicar nela, ele vai me dar a mesma referência, ó, planilha 2, ponto de exclamação, do número 1 até o número 1.048.576. Que coluna? Estou procurando o nome, né? Coluna 2. Então eu só digito o número 2. Se ele não achar nada, ele me retorna falso. Nada, né? Se ele não achar nada, ele não me retorna nada. Vamos ver. ND. Já é um bom sinal o ND, né? Vamos ver se ele acha. Léo, Pedro, o Zeca e o Lucas. Certo, beleza. Então vamos para a próxima aqui. FX, ó, PROC-V eu já usei, ele já se encontra aqui, né? PROC-V do código
número da matrícula, no caso, tabela. Aí eu vou procurar a tabela que ele se encontra, que seria selecionar a planilha 2 inteira, né? Número de índice e coluna. Estaria aqui, a média está na quinta. Número 5, falso. Vou ela aqui de novo, código, tabela, coluna, 5, 8. E agora na última, né? Proc V, onde eu informo o número da matrícula, aonde ele vai procurar a informação necessária dentro desta tabela, que coluna ela se encontra aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11. Coluna 11. Vamos ver, conferir. Número 1, deu as notas. Número 2, beleza. Lembrando que no celular eu não tenho o recurso da formatação condicional, tá, gente? Dele pintar as células automaticamente. Assim como ele não informa caso o Excel ache que possa estar errado em determinado local. Faltou a situação aqui, né? Que é a situação com aquela fórmula de média dentro, né? Aqui no FX, posso digitar diretamente o C ali, para ele aparecer o C lá já, né? Ó, C, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Teste lógico seria o quê? Ele tirar a média desses três valores. Vou lá em FX, clico em média, ó. Daí eu clico na primeira nota, seleciono as três. Lembrando que isso é um teste lógico. Tem que clicar aqui, ó, no parênteses no final da média para dizer o que é que ele tem que fazer com isso aqui. Ele tem que saber se isso dali é maior ou igual a 7. Se isso dali for maior ou igual a 7, então ele vai dizer que o aluno está aprovado. Se não, ele vai fazer o teste de novo com a fórmula C, ele vai ver novamente se aquela média daqueles valores agora são maior ou igual a 5. Para quê? Porque ele vai dizer se o aluno está em recuperação ou se o aluno vai estar reprovado. Certo, gente? Vamos ver aqui, ó, recuperação, certo? Vamos tirar a prova real, né? Final, aqui eu posso fazer só aquela fórmula de a head com a média desses valores. Quantos dígitos eu quero arredondar? Eu quero que apareça um número depois da vírgula. Beleza. 5,8. 5,8 é realmente ele está em recuperação. Tirando a prova real, está correto. Certo, gente? Façam isso daqui, que ainda está simples, tá, gente? Tá fácil, porque a próxima aula eu vou complicar. A fórmula C vai ter a fórmula de arred, vai ter a fórmula de média, vai ter a fórmula de procura aqui dentro, tá? Eu vou complicar ela bastante. Então, ela ainda tá fácil, tentem fazer, não fiquem com dúvidas, tirem todas as dúvidas de vocês. E lembrando que, por que que eu faço isso? Né? Por que que eu tenho que fazer uma planilha dessa, com uma fórmula daquele jeito? Porque, observem, digamos que vocês fizeram, tá aqui a planilha está pronta. Agora vocês entregaram essa planilha para uma pessoa que não sabe utilizar muito bem o Excel. E ela precisa cadastrar aqui, né? Alguma coisa, ela precisa cadastrar. Ó, aqui na planilha dela, ela precisa cadastrar. Então ela vai cadastrar o número 5, que seria a Maria, certo? Aí a Maria, coloca a nota da Maria. Ah, primeiro trimestre, primeira nota 5, segunda nota 8. Automaticamente já veio a média daquele trimestre, certo? E assim eu cadastro e ele já vem a informação para mim. Ah, beleza, lá na secretaria a menina não sabe fazer as fórmulas de procura.
ela só sabe vir aqui e colocar o número da matrícula. Ah, é o número 5, vamos ver se ele vai achar a Maria. Olha lá, achou a Maria, certo? Se eu colocar 1, beleza, ele vai achar o Leonardo. Então é isso aqui, tá, gente? Qualquer dúvida, eu vou estar ajudando vocês a fazerem aí. Tentem fazer vocês aí. Vejam como é que vocês conseguem produzir isso. Lembrando que é utilizar 2 planilhas, tá? Para ter esse resultado aqui. Beleza?